Meus irmãos, boa noite. Com grande alegria, estamos aqui para darmos continuidade ao estudo do Evangelho. Mas antes de iniciarmos, gostaria de convidar todos, para que pudéssemos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus pela bendita oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, reunidos com a presença do Cristo, com a presença de Maria, nossa mãe querida, que cuida de nós incondicionalmente, com a presença dos irmãos da espiritualidade amiga. Então, com esse sentimento de gratidão, pedimos as bênçãos de Deus para que sejamos envolvidos com a serenidade do Cristo, que sejamos envolvidos com o amor de Maria, para que possamos realizar o nosso estudo da noite de hoje, tirando da leitura a melhor compreensão dos ensinamentos, para que possamos colocar em prática em nossas vidas, para que possamos nos tornar pessoas melhores e dessa forma levarmos a nossa melhor contribuição para todos os nossos irmãos ainda mais necessitados que nós, que possamos dar nossa cota de participação, de auxílio para este momento de transição da Terra, que possamos nos esforçar para vivenciar a mensagem que o Cristo nos ensinou, a mensagem do amor, o mandamento maior. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo fique conosco hoje e sempre, que assim seja. Bem, irmãos queridos, então o item que nos coube hoje para que nós pudéssemos estudar juntos é do capítulo 18, os itens 13, 14 e 15. Então, como faremos, Eu farei a leitura dos 2 primeiros tópicos e em seguida a gente conversa um pouco sobre o nosso entendimento, para que dessa maneira nós possamos estar levando com mais clareza as palavras aqui, interpretando as palavras aqui do Evangelho tão necessário aí para a nossa vida. Então, o título, gente, do item que nos coube, ele está dentro de uma instrução dos Espíritos e é dar-se-á aquele que tem. E o item 13 diz assim: aproximando-se dele, seus discípulos lhe disseram: por que lhe falas por parábolas? Respondendo-lhe, disse-lhes ele: é porque a vós outros vos foi dado conhecer os mistérios dos reinos dos céus, ao passo que a eles isso não foi dado. Porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Por isso é que lhes falo por parábolas, porque vendo nada veem, e ouvindo nada entendem, nem compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías quando diz: ouvireis com os vossos ouvidos e nada entendereis. Olhareis com os vossos olhos e nada as vereis. Esse item ele está em Mateus, capítulo 13, versículos 10 a 14. Tá? E como os itens eles estão assim interligados, eles são complementares, então já vou ler logo o item 14 e depois a gente conversa sobre os dois, tá bom, gente? E aqui então o item 14, ele diz assim: tende muito cuidado com o que ouvis, pois usarão para convosco da mesma medida com que houverdes medido os outros, e ainda se vos acrescentará.
pois, dar-se-á ao que já tem e ao que não tem, até o que tem se lhe tirará. Agora, esse está em Marcos, capítulo 4, versículos 24 e 25. Bem, meus irmãos, não sei vocês, mas assim, quando eu li, né, a primeira vez esse item do Evangelho, a primeira sensação que nos dá é que é algo contraditório, né, que é algo assim paradoxal. Ou a gente pensa assim, poxa vida, mas como? Aquele que já tem ainda vai receber mais, e aquele que não tem lhe será tirado o que ele já tem e também o que o pobre ainda nem conseguiu, né? Então a gente pensa assim, algo parece contraditório, né? Mas aí, gente, quando vem a explicação, né, do Evangelho, a explicação dos Espíritos, é muito caro, né, muito esclarecedora realmente e nos leva a reflexões bem profundas. E no seguinte sentido, no primeiro item, né, na primeira afirmação, quando ele diz que dar-se-á ao que já tem, né? Então, na verdade, por que dar-se-á mais ao que já tem? Qual é a mensagem, né, que nós podemos tirar, que nós podemos entender dessa afirmação? Vamos trazer, gente, para nós, né, para cada um de nós, porque o Evangelho, como nós sabemos, ele é o nosso roteiro de vida. Ele serve para nos orientar no nosso dia a dia. Não é só mais uma lição para nós lermos, fiz a lição do Evangelho, pronto. Não, nós precisamos compreender a essência do ensinamento, porque essa essência, esse ensinamento tem que ser vivenciado, tem que fazer parte da nossa vida. E então o entendimento, né, o ensinamento que essa mensagem nos traz é a seguinte, gente: por que quem já recebeu, receberá mais ainda? Eu lembrei, gente, da parábola do semeador, né? Porque o que acontece? Quando as sementes, elas são semeadas, né, em solos, né, propícios, em solo bom, o que acontece? Essas sementes, elas brotam, elas florescem, elas frutificam. Então, é dessa forma que aquele que já tem receberá mais ainda. Porque aquele que já tem, por que já tem? Porque permitiu, abriu o seu coração para os ensinamentos do Cristo. Porque este colocou em sua vivência a prática do ensinamento maior. Porque este já entendeu que é necessário amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, é o solo fértil, este coração já é o solo fértil. E então, esse esforço, esse entendimento, quando diz que vai receber mais, é porque se a semente, ela é a semente boa, que está sendo cultivada, que floresceu, e ela vai dar mais frutos e mais flores e mais frutos. Então é por isso que a quem já recebeu, receberá mais ainda. Então eu pensei muito na parábola, né, do semeador, até mesmo porque inicia, né, aqui com o Evangelho de Mateus, perguntando, né, os apóstolos perguntando para o Cristo por que ele falava por parábolas, por que ele ensinava por parábolas. E o que o Cristo responde? Ele responde porque aqueles irmãos ainda não tinham a condição dos apóstolos, a condição de entendimento, né? Então eles ainda não têm ouvidos de ouvir, eles ainda não têm olhos de ver. Então, quando Jesus falava para esse público, vamos dizer assim, para esses irmãos que não tinham nenhuma compreensão, nenhum entendimento, então era necessário que Jesus falasse por parábolas. Por quê? Porque desta forma eles então começariam a compreender.
E se eles começavam a compreender, os seus corações tornavam-se então o solo fértil. E é nesse momento que eles permitiam então o florescimento do ensinamento, da compreensão, e é nesse momento então que começa a multiplicação, né, das dádivas, daquilo que nós recebemos. Então, Jesus, né, assemelhava muito, vinde a mim, as criancinhas, nesse sentido, né, de que ele nos tratava e nos trata ainda, né, como crianças, porque nós ainda precisamos aprender mais. Mas no momento que nós permitimos em nosso coração, na nossa essência, vivenciar aquilo que já compreendemos, porque o Cristo tem essa preocupação de nos dar o ensinamento de uma forma clara, então sim, nós vamos receber mais e mais. Aí está ligado diretamente ao nosso proceder, aí está ligado diretamente ao nosso coração, né? É a nossa conquista, é o nosso livre-arbítrio, né? De nós avançarmos aí em trabalho, de nós avançarmos aí na aceitação, na resignação das tarefas que nos foram confiadas. E eu vou ler, gente, que é bem bonito, né, como o Evangelho justifica. Então ele diz, ó, dar-se-á ao que já tem e tira-se do que não tem, meditai esses grandes ensinamentos, que muitas vezes vos hão parecido paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Recebeu apenas porque tentou tornar-se digno e porque o Senhor, em seu amor misericordioso, anima os esforços que tendem para o bem. Sustentados, perseverantes, esses esforços atraem as graças do Senhor. São um imã que atrai a si o que é progressivamente melhor, as graças abundantes que vos fazem fortes para subir a montanha santa, em cujo cume está o repouso após a labuta. Então, que bonito, né, gente? Que confortante nós termos essa certeza, né, que vivenciando, compreendendo, trabalhando no trabalho do Cristo, né, desenvolvendo a obra que nos foi confiado, contribuindo, então certamente teremos o nosso momento de multiplicar, de receber mais. Por quê? Porque Deus já sabe que pode confiar a nós mais e mais tarefas, né, que nós estamos prontos para o trabalho. E aí, gente, a segunda afirmação, né, que diz tirai dos que não têm ou têm pouco. Então o Evangelho ele nos recomenda que nós possamos entender isso apenas como uma antítese figurada, né? Por quê? Porque nós sabemos que as nossas conquistas, elas não são mais tiradas, né? Deus é justo, Deus é misericordioso. Então, o que nós já conquistamos não será mais tirado de nós. Então, na verdade, o ensinamento que é para ficar para nós, nessa afirmação, né, de que será tirado daquele que não tem ou que tem pouco, é que por vezes, gente, as oportunidades, né, nós sabemos que o trabalho ele só chega para nós quando nós já estamos prontos, mas por vezes muito de nós adia, não quer ainda, né, não queremos ainda assumir compromisso com o Cristo, com a obra. Então, se eu recebo, mas eu não estou apto, não é que eu nem esteja apto, né? Eu não quero ainda nesse momento me dispor ao trabalho, então me vai ser tirado. Mas na verdade não é Deus que está tirando, na verdade somos nós mesmos, nosso próprio espírito, né, que está negando aquela oportunidade. E aí o Evangelho
Ele até nos faz alguns questionamentos, né, para a gente refletir nesse quesito. Ele diz assim, se por exemplo, um pai, ele deixa, né, para os seus filhos, dá para os seus filhos lá, terras que podem ser aradas, que podem ser cultivadas, que podem ser produtivas, né, mas aquela terra, ela precisa de trabalho. Então, se os filhos, eles não querem cuidar da terra, eles não querem produzir, eles não querem plantar, não querem cuidar, vão conseguir retirar frutos? Não, não vão conseguir. Mas aí foi Deus que tirou? Não, não foi Deus que tirou, né? Foi o próprio Espírito, fomos nós mesmos que dentro ainda das nossas limitações não queremos ainda assumir compromissos, né? Não queremos ainda viver a experiência, né, de trabalhar para o Cristo, a experiência, né, dar a nossa contribuição, porque nós ainda estamos muito voltados, né, para as conquistas materiais, com os nossos projetos pessoais, né? Então, na verdade, é nesse sentido. Ele diz que nós temos que entender como uma antítese figurada. E eu vou ler também, gente, aqui essa parte pequena, né, para nós entendermos. Tomar isso como uma antítese figurada. E isso é assim, tirai do que não tem ou tem pouco. Tomar isso como uma antítese figurada. Deus não retira das suas criaturas o bem que já hajam dignado fazer-lhes. Homens cegos e surdos, abri as vossas inteligências, os vossos corações. Vede por vosso espírito, ouvi pela vossa alma, e não interpreteis de modo tão grosseiramente injusto a palavra daqueles que fez resplandecer aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira daquele que pouco recebeu. É o próprio Espírito que, pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando o óvulo que lhe caiu no coração. Então, nós recebemos os óvulos, Deus nos concede as oportunidades, mas nós, por vezes, né, ainda não queremos assumir esses compromissos. Então, não é Deus que tira de nós, né? Somos nós mesmos que não aceitamos, né? O convite é feito, nós somos chamados para o festim, mas muitas vezes não somos os escolhidos. Por que não somos os escolhidos? Porque não estamos ainda dispostos, né, a ser. Né? Então, meus irmãos, do item do Evangelho, era isso que tínhamos para compartilhar. E eu procurando alguma mensagem, algum texto complementar, eu achei uma mensagem aqui no Pão Nosso, que ela não está assim diretamente ligada com a mensagem, mas nós podemos trazê-la, né, como para acrescentar esse nosso aprendizado, mas penso que essa mensagem ela tem muito a ver com o nosso despertar neste momento, com oportunidades, com o trabalho que se apresenta para nós nesse momento. Ou seja, mais do que nunca, que precisamos ter olhos de ver e precisamos ter ouvidos de ouvir, tá? Então, vou ler essa mensagem para que a gente possa refletir sobre ela, tá, gente? É aqui do livro Pão Nosso, é a mensagem de número 29. E o título dessa mensagem é A Vinha. E diz assim: E disse-lhes, ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Está em Mateus, capítulo 20, versículo 4. Ninguém poderá pensar numa terra cheia de beleza e possibilidades, mas vogando ao léu na imensidão universal. O planeta não é um barco desgovernado. As coletividades humanas costumam cair em desordem, mas as leis que presidem aos destinos da casa terrestre se expressam com absoluta harmonia.
Essa verificação nos ajuda a compreender que a terra é a vinha de Jesus. Aí, vemo-lo trabalhando desde a aurora dos séculos e aí assistimos à transformação das criaturas que, de experiência a experiência, se lhes integram no divino amor. A formosa parábola dos servidores envolve conceitos profundos. Em essência, designa o local dos servidores humanos e refere-se ao volume de obrigações que os aprendizes receberam do Mestre Divino. Por enquanto, os homens guardam a ilusão de que o orbe pode ser o tablado de hegemonias raciais ou políticas, mas perceberão em tempo o clamoroso engano, porque todos os filhos da razão, corporificados na crosta da terra, trazem consigo a tarefa de contribuir para que se efetue um padrão de vida mais elevada no recanto em que agem transitoriamente. Onde quer que estejas, recorda que te encontras na vinha do Cristo. Vives sitiado pela dificuldade e pelo infortúnio? Trabalha para o bem geral, mesmo assim, porque o Senhor concedeu a cada cooperador o material conveniente e justo.